é Cristo. Né? O alvo que existe para as nossas vidas é Cristo, ou seja, tudo se resume nele, tudo converge para Jesus Cristo, toda a palavra de Deus se resume a esse nome, Jesus Cristo, né? A pessoa de Jesus. E nós falávamos sobre a questão do alvo, que o alvo tem dois lados. O alvo ele tem duas direções. Tanto nós temos um alvo em Cristo, na forma do modelo de varão perfeito, ou seja, ele é um modelo perfeito de ser humano, né, que Deus trouxe ao mundo, Deus Pai trouxe, né, o Filho a esse mundo, para trazer esse modelo, esse exemplo de como nós devemos nos tornar. Então, o nosso alvo nessa terra, dentro dessa caminhada, desse caminho, é cada dia mais buscarmos conhecer a Jesus através das Escrituras e através da intimidade, do relacionamento, da oração, e nos tornarmos aí cada vez mais parecidos com Ele, né? Até quem sabe um dia chegarmos à mesma estatura de varão perfeito, de perfeição que Jesus tinha, de agradar ao Pai, de agradar a Deus, sem pecar, sem cometer nenhum tipo de erro, né? Sem mácula. Então nós temos essa direção para nós, que é olhar para Cristo, olhar para Jesus como modelo a ser seguido, um modelo a ser adotado, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele em todas as suas características. E existe o outro lado, que é o lado do alvo que o Pai tem conosco. Porque todo o plano de Deus, né, se cumpre em Jesus Cristo, para que, através dele, os seres humanos, as pessoas, né, que já vieram à presença de Deus e que ainda virão, possam, através desse modelo perfeito, realizar aquele que é o projeto maior de Deus. Eu citei no encontro passado, o desejo do coração de Deus desde sempre, né, e que permanece e que vai se cumprir no final, que é o desejo de habitar no meio do seu povo, habitar no meio da sua criação. Então eu citei, né, a primeira tentativa ali aconteceu no jardim, mas foi frustrada por Satanás, pelas suas artimanhas. Depois Deus estabelece o tabernáculo, depois o templo, e assim vai colocando estratégias para poder reinar no meio do seu povo, para poder reinar no meio da sua criação. E finalmente isso vai se cumprir lá em Apocalipse, quando a gente estuda a respeito da Nova Jerusalém, né, a cidade santa que desce do céu, aonde ali o Senhor vai reinar com o seu povo, com aqueles que foram já separados, aqueles que foram resgatados, né, arrebatados, enfim. A Bíblia toda, o desfecho dela, vai dizer que dois grupos de pessoas serão separados, né? O primeiro grupo, aqueles que buscaram viver em Cristo, andar em Cristo, trilharam esse caminho com a perfeição, se aperfeiçoaram, foram transformados, agradaram o coração do Pai, cumpriram os mandamentos, os estatutos de Deus e se tornaram parecidos com Jesus. Esse grupo, Deus vai tomar para si, para que ele possa reinar, conviver, se relacionando com esse grupo, o grupo dos salvos aí, o grupo que nós pertencemos e queremos continuar pertencendo. O outro grupo não, vai ter um outro destino, que a gente está falando nas quartas-feiras aí, né, que é lugar de tormento, de fogo e enxofre, né? Enfim, então, resumindo aquele assunto que nós terminamos, nós temos então porta, caminho e alvo, e a gente precisa entender simplesmente o seguinte, que entre porta e alvo, tudo é caminho, amém? Então, a partir do momento que a gente faz aqueles primeiros passos para entrar pela porta que é Jesus Cristo, nós temos Jesus como alvo, um modelo a ser copiado, e o resto tudo é caminho, né? Então, por isso que eu deixei aqui nesse slide de introdução, entre a porta e o alvo, tudo é caminho. Quando nós entramos por esse caminho, para trilharmos esse caminho, mediante, né, o arrependimento, o batismo e recebendo o Espírito Santo, Deus sabe que a gente vai precisar de ferramentas para trilhar esse caminho, a gente vai precisar de combustível, né, para andar nessa estrada, a gente vai precisar de algumas coisas. E como Deus, na sua sabedoria, já preparou tudo, deixou tudo, né, ajustado, e nos deu o Espírito Santo, porque Jesus, quando ele avisava, né, conversava ali com os discípulos, ele dizia, olha, eu vou voltar para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, à medida que nós recebemos o Espírito Santo, temos ele na nossa vida, ele traz, junto com ele, né, ele nos dá essas ferramentas, ele nos dá o mantimento necessário para essa jornada, e é isso que nós vamos começar a estudar a partir de hoje. Então, a partir daqui, assunto novo, e nós vamos falar então sobre os dons espirituais. Os dons espirituais de uma maneira geral, mas vamos estudar especificamente os dons do Espírito Santo. Amém? E lembrando que a nossa aula aqui ela é interativa, qualquer dúvida, pergunta aí pode interromper, não tem problema não. E vamos para frente. Então vamos lá.
Eu quero começar aqui a introduzir esse assunto dos dons espirituais com um texto de base que está lá em 1 Coríntios 12, que a gente vai voltar algumas vezes nele. Provavelmente, hoje a gente vai fazer uma introdução, não vai dar tempo de falar tudo, claro. E os dons do Espírito Santo a gente vai ver nesse texto que eles compreendem um grupo de 9 dons, sendo que a Bíblia apresenta outros dons, eu vou citar aqui também, não diretamente ligados, né, nesses aqui que a gente vai falar. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente? Se você tiver com a sua Bíblia fácil, tiver o acesso aí, ou puder anotar, é bom grifar, marcar esses textos que a gente usa como base, amém? Lembrando que esse assunto também, ele está na apostila, né? A apostila está disponível lá no nosso Google Drive. Eu mandei, para quem está com o e-mail cadastrado, aqui comigo, já recebeu no e-mail, está lá o link para você só clicar e baixar, copiar a apostila. É essa apostila de dons espirituais. Se você não tem o seu e-mail cadastrado, você pode mandar para mim para eu cadastrar, ou é só dar um toquezinho para mim no WhatsApp ali que eu envio para você o link também, para você baixar essa apostila dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios dizendo assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, ou seja, que estavam no mundo, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, nós vamos ler até o versículo 11, mas eu já queria aqui fazer algumas considerações, né, sobre essa primeira parte, que não coube tudo no slide só. Você vê que aqui tem um detalhe, uma afirmação que Paulo faz, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus fala Jesus seja amaldiçoado, amaldiçoa Jesus. Então quem tem o Espírito de Deus, tem o Espírito Santo na sua vida, jamais vai dizer algo contra Jesus, contra a cruz, porque o próprio Espírito, né, não permite que essas palavras aí sejam colocadas. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo mediante a entrada pela porta que estudamos, quando nós temos o Espírito Santo, então agora ele vai testificar de Jesus Cristo, de toda a sua obra, mediante a fé, né? De tudo aquilo que ele fez, para que nós possamos crer. Então aqui eu quero deixar uma observação. Nenhuma pessoa que esteja fora da presença de Deus, vamos colocar aí uma pessoa que está endemoniada, uma pessoa que está vivendo debaixo de cativeiro ainda do maligno, que está debaixo de opressão, né, que os demônios ainda imperam na vida dela, essa pessoa ela não consegue fazer uma confissão de fé antes de uma libertação. Então a gente já teve aí várias experiências, né, nessa caminhada, onde se você falar para a pessoa fazer uma oração, aquela oração de entrega, né, que a gente costuma fazer quando aceita Jesus, confessando que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio a esse mundo como em carne e osso, né? Quem está com o domínio ainda do maligno na sua vida não consegue. Já aconteceu algumas vezes de conduzir, né, a pessoa nessa oração e na hora de falar ela não consegue, ela trava e em alguns momentos até o demônio se manifesta na vida dela, porque quer dizer, ela não está em Cristo, ela não tem o Espírito Santo, então ela não consegue falar a favor de Jesus, né? E ali, como Paulo está dizendo já no finalzinho, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, se ele tiver com algum tipo de ação maligna ainda na vida dele ou dela, isso trava, o próprio maligno trava o coração, a boca, né? E não permite que ela declare que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador da sua vida. Então, aqui já uma observação sobre isso aqui. Amém? Bem-vinda, Clenilda. Vamos para frente aqui, ó. 1 Coríntios 12 e 5, continuando o texto, vai falar também sobre essa questão dos dons espirituais. E vai dizer assim, continua o texto dizendo: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito. Esses termos estão grifados em azul e destacados,
são os dons do Espírito Santo, tá? A gente vai colocar eles em ordem aqui, precisa observar. No verso 10. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então vamos entender isso. Nós falamos, né, de receber o Espírito Santo, e juntamente com o Espírito Santo vem os dons do Espírito Santo. Aqui, 1 Coríntios 12 descreve 9 dons que o Espírito Santo dá a todos aqueles que creram, a todos aqueles que receberam Jesus, né, que passaram pelo batismo, que entraram pela porta, como a gente falou, arrependimento, batismo, né, e recebeu então o Espírito Santo. E aí o texto vai dizer duas coisas importantes também. Primeiro, ele está dizendo assim, ó, a um ele dá um determinado dom, a outro dá outro determinado dom. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele não dá, os dons não são entregues, todos os dons, a uma única pessoa. Por quê? Porque nós somos um corpo, aos olhos de Deus, né? No mundo, aos olhos do mundo espiritual, nós somos um corpo, a igreja é considerada o corpo de Cristo, e o corpo ele é formado por vários membros. Assim como o seu corpo é formado por vários membros, e cada membro tem uma função determinada e específica. E a função dos membros se juntando, então, vai fazer o seu corpo funcionar, né? Tanto os membros aí exteriores como os órgãos internos, né? Tudo junto aí forma o seu corpo, vai dar liga aí e vai fazer então o corpo funcionar em todas as funções necessárias. No corpo espiritual, que é a igreja, é a mesma coisa. Nós somos membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Jesus. E dentro dessa visão espiritual do corpo de Cristo, nós somos também aí, recebemos, né, funções específicas para se encaixar, se complementar uns aos outros e juntos podemos funcionar, fazer esse corpo que é a igreja, que é o corpo de Cristo, funcionar. Então, quando ele diz assim, ó, para um, o Espírito Santo dá determinado dom, para outro, então saiba que, por princípio, né, o Espírito Santo, não que ele não possa, mas ele não atribui todos os dons a uma só pessoa, justamente para que haja essa cooperação, né, essa interação na formação do corpo. Outro ponto importante para a gente pegar aí, é aqui no finalzinho, onde diz que o Espírito Santo ele distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Então, quem determina, né, inicialmente o dom a ser recebido é o Espírito Santo. Ele pode ter dado, ele certamente entrega um dom para você, pode entregar talvez até mais de um, e ainda em momentos específicos, como a gente vai ver mais para frente nesse estudo, em alguns momentos ele pode atribuir momentaneamente um dom específico para se cumprir um fim esperado por Deus, algo que ele deseja, e usar você. Amém? É uma situação, exemplo, Deus quer falar com alguém, quer entregar algo a alguém ali para livrar de um risco de morte, de repente, e não tem um profeta, ele não tem ninguém não. Está só você. Deus, o Espírito Santo, ele tem esse poder. Fala, não tem tu, vai tu, né? Vai você mesmo que está ali para poder dar aquele livramento, dar aquela direção. Não significa que a pessoa precisa ter um dom de revelação ali, chamado palavra de conhecimento, como a gente vai estudar, mas ele dá dons individualmente a quem ele quer, né, para que exista uma edificação do corpo de Cristo, da igreja na terra, e também para que Deus possa, através desses dons, alcançar aquilo que é propósito dele. Amém? Como a gente vai estudar aqui. Então vamos para frente para entender um pouquinho mais a respeito desses dons espirituais. Então vamos lá. Paulo ele começa dizendo, né, nesse texto de 1 Coríntios 12, no verso 1, chamando a atenção da igreja ali, de Corinto, dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto, porque esse assunto é muito importante. Esse assunto é muito importante para a igreja, né, para cada um dos irmãos, e ele é muito importante também para o reino de Deus poder avançar nessa terra. Então, algumas coisas dentro desse texto que ele fala, e eu agreguei alguns outros versículos, mas está tudo dentro desse mesmo texto, tá? Então, depois se quiser ler todos esses textos aqui, a gente não vai fazer a leitura desse slide. Mas tem esse slide lá no Google Drive também, você pode copiar, baixar essas apresentações que eu uso aqui. Então vamos lá. Itens importantes, né, que Paulo coloca dentro desse texto. Primeiro, não ignorar o funcionamento correto dos dons. Então a gente vai aprender através desse estudo o funcionamento correto, para que serve, quando é usado, por que Deus atribui, né? Tem textos bíblicos aí que vão
descrever bem assim, de uma maneira transparente para a gente poder entender. Precisamos entender que é uma parceria, né, que existe uma parceria com o Espírito Santo, ou seja, sem Espírito Santo não tem dom, né? E o uso, inclusive, dos dons é mediante a direção do Espírito Santo. Então a gente entrega para ele a direção, o governo, e fica à disposição dele. Na verdade, nós somos aí, nos tornamos instrumentos na mão do Espírito Santo. Não o contrário disso, como muitos talvez possam fazer parecer, né? Que o Espírito Santo que é o instrumento usado nas mãos da pessoa. Na verdade, nós estamos aí para servir. A operação dos dons, ela é passível de erro, né? Então, isso aí eu vou colocar em slide mais para frente, mas a operação dos dons pode acontecer erros se a pessoa não estiver ali em temor, né? Operando, agindo mediante a voz do Espírito, a direção do Espírito Santo. Por isso a necessidade de consagração, de jejum, de vida de oração, de relacionamento. Não desprezar os dons. Então os dons não podem ser desprezados, né? A gente tem que entender que são presentes de Deus para os seres humanos, para que a gente possa estar ali se movendo de uma forma mais próxima, né, no mundo espiritual, entendendo e principalmente construindo, fazendo as obras de Deus nessa terra. Porque todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. E o que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus, eu tenho dito que é desfazer as obras do maligno. Então tudo aquilo que o maligno faz de ruim, de errado, para roubar, matar e destruir, a gente vai usar os dons, agora o poder que Deus dá, né? O poder do nome de Jesus, do sangue derramado na cruz, para desfazer essas obras, libertando, curando, restaurando, trazendo pessoas a uma vida transformada. O Espírito Santo faz tudo por interação. Então, o Espírito Santo, ainda que ele tenha todo o poder, ele não faz nada por conta própria. Ele sempre vai fazer através de alguém, né? Vai mover através de alguém, interagindo, no caso, com a pessoa que tem o dom que ele quer usar naquele momento. E quando nós estamos na forma de igreja reunida, né, na forma de corpo, vários dons vão se apresentar. E ali o próprio Espírito ele move uma interação entre esses dons para que eles possam, de uma maneira combinada, né, permitir o poder de Deus ser manifestado, a glória de Deus ali se manifestar naquele lugar. Precisamos aprender também, né, que o profeta Samuel, nós vamos passar mais para frente, tem uns slidezinhos sobre essa questão. Aprender também a se mover nos dons, né? E aí aqui eu já até deixei a resposta. Como que você aprende a se mover nos dons do Espírito? Movendo, fazendo, né? À medida que você vai fazendo, é um exercício. Quanto mais você fizer sobre aquele dom e buscar sobre aquele dom, aprender, né? Mais vai fluir em relação àquilo que o Espírito quer fazer. A importância da prática e do acompanhamento, isso é mediante, a gente vai dar a base aqui, os fundamentos para você entender, para você aprender, mas nada como a prática. A prática ensina mais que tudo, né? E o acompanhamento dos seus pastores, da sua liderança, de pessoas que já têm um pouquinho mais de caminhada para poder estar te acompanhando, tirando as dúvidas, esclarecendo alguns pontos. A simplicidade dos dons, a gente vai falar também, porque não tem nada assim de difícil, né? É uma coisa simples, o Evangelho é simples, o reino de Deus é simples. A questão é só mesmo entender um pouco ali e fazer, praticar. Ninguém pode fazer que Jesus, outra afirmação ainda do texto, é que Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito, isso aí eu já comentei, ou seja, se não tiver no Espírito a pessoa não consegue testemunhar de Jesus Cristo e da sua obra, né? E ninguém também diz que Jesus é contrário a Jesus, falando pelo Espírito, e nem é a favor de Jesus quando não tem ou não está no Espírito. Então vamos lá, vamos trabalhar isso agora mais a fundo, né? Os dons do Espírito não são medalhas para ostentar no peito, e sim ferramentas para realizarem a obra de Deus. Tem um missionário, já faleceu na verdade, né, chamado Reinhard Bonk. E ele deixou essa frase que eu quero usar aqui para a nossa meditação um pouquinho nessa noite, sobre a questão dos dons espirituais. Porque os dons, eles expressam a manifestação do poder de Deus através do homem, né? Só que Bonk escreveu assim: os dons do Espírito não são medalhas para ostentar no peito, ou seja, dom espiritual, a partir do momento que você recebe, descobre qual é o dom que o Espírito Santo te deu, não significa que é algo para você bater no peito e se exibir e ganhar mérito entre as pessoas, né? E tentar assim, colocar no peito, eu revelo, né? Outro talvez aí pudesse dizer, eu
eu tenho muita fé, eu tenho o dom da fé. Olha, eu curo, né? Não, eu não faço nada, você não faz nada. Nós somos apenas um canal utilizado pelo Espírito Santo para que o poder de Deus seja manifestado. Então, tudo que se refere a dom trata das ferramentas, né? Está escrito aqui, ó. São ferramentas para realizarem a obra de Deus, e a gente precisa ter esse entendimento de que quando nós temos esse privilégio de sermos usados num dom, de recebermos um dom, esse dom ele tem que ser usado para edificação do corpo de Cristo, para edificação de vidas e para glorificar o nome de Deus, não o nosso, né? Então, não ainda que você recebeu um dom, que você já descobriu qual é esse dom, que você use, né, esse dom aí, as pessoas recebam, tem que ter esse entendimento e até mesmo temor de Deus para poder usar aquilo que Ele nos concede, porque isso é muito sério, né? É muito sério e nós vamos prestar conta, né? Prestar contas diante de Deus do uso desses dons, tanto quando bem utilizados, né, para receber recompensa, quanto quando são mal utilizados para receber aí castigo, né? Então, continuando, olha só. Os dons são para o serviço. Não é como eu falei ali, para se exibir, não é para ostentar, não é para nada disso. Os dons são para o serviço, não para a nossa promoção. Os dons são para destacar a presença do Senhor, não para dar destaque a nós, né? Então, a manifestação de todo e qualquer dom, ou do conjunto dos dons quando estamos reunidos, a manifestação visa um fim proveitoso para o reino de Deus, e não para o indivíduo, não para a pessoa, né? E eu gosto de frisar isso, porque a gente já se deparou com várias situações, a pessoa que ela tem o dom, ela usa o dom, só que ela ostenta, né? Ostenta, ela transforma isso muitas vezes em comércio para ganhar dinheiro em cima disso, e tudo isso está sendo reprovado por Deus, porque a finalidade não é essa, né? E aí, a gente também tem que entender que uma das finalidades do dom, ou dos dons, né, quando eles estão aí em movimento, quando eles estão no meio do culto, no meio da igreja, ou até mesmo fora da igreja, né? Os dons, eles acompanham as nossas vidas onde quer que a gente vá. Assim como o Espírito Santo nos acompanha porque ele mora dentro de nós, né? A Bíblia diz que nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, ele mora em você e ele se move em você a todo momento que você, a partir do momento que você dá lugar a ele, né? Então o que a gente precisa entender? Que os dons, eles também servem para destacar a presença de Deus para os incrédulos. Aqueles que ainda não conhecem o poder de Deus, aqueles que ainda não receberam Jesus, aqueles que têm dúvida, aqueles que não se achegaram ainda, que estão ainda perdidos, que estão ainda cativos. Os dons também servem para a edificação da fé nessas pessoas de que o Evangelho é verdadeiro, de que o reino de Deus é verdadeiro. Então aquela pessoa que de repente chega a primeira vez na igreja, ela vê um milagre de cura, né? Vou falar assim, um paralítico andando, um cego que voltou a ver, ou ela testemunha ali uma palavra de conhecimento, né, que as pessoas chamam de profetado, de profetado não, profetado é a parte errada, de profecia, né? E a gente vai ver que profecia não tem a ver com palavra de conhecimento, são dons diferentes, mas a revelação, né? A palavra no popular aí mais usada é a revelação. Então a pessoa que chega a primeira vez, está visitando a igreja, e ela vê ali, de repente sobre ela mesma, né? Alguém tendo palavra de conhecimento e revelando algo sobre ela que Deus mostrou. Aquilo desperta a fé da pessoa. Então os dons, eles servem para destacar a presença de Deus naquele local e para edificar, né, vidas, almas, trazendo elas na direção da libertação que Deus tem para cada um. Porque Deus quer que todos se salvem. Amém? Se tiver qualquer dúvida aí, pode interromper. Bem-vindo, Hudson. Estamos falando então sobre dons espirituais. Ferramentas, bagagem e combustível que o Espírito Santo, né, que Deus Pai nos dá através do Espírito Santo para essa jornada, para trilhar o caminho. Um outro ponto importante é a questão da busca pelos dons, né? Nós devemos buscar os dons espirituais, e ali Paulo está descrevendo, né, no texto que lemos, que os dons são entregues pelo Espírito Santo da maneira como ele bem entende, da maneira como ele quer, mas isso não significa que você não possa buscar dons. Então, vamos lá. Por exemplo, 1 Coríntios, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser abrir, 1 Coríntios 14, 12, Paulo escreve assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Né? E Paulo vai dizer também em Filipenses 2,13 que nós devemos buscar os melhores dons. E aí,
entra uma outra situação. A primeira situação, Filipenses 2,13, se você tiver com Bíblia. Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Então vamos entender um pouquinho. Ó. O primeiro passo aí é desejar os dons. Então vamos entender isso. Você passou pela fase do arrependimento lá, que nós estudamos, se arrependeu verdadeiramente, isso tem que ser sincero, tem que ser um processo de limpeza na sua vida, né? Porque o Espírito Santo ele também não habita em lugar sujo. Então, arrependimento, confissão de pecados, deixar para trás, né, as práticas erradas, limpar a casa, essa casa espiritual que é você. Arrependimento, depois vem batismo, né, que a gente falou do batismo, recebeu o dom, recebeu o Espírito Santo, que ele próprio já é um dom, é um presente de Deus. Recebeu o Espírito Santo. Agora, os dons estão dentro. Você tem que entender que quem recebeu um dia o Espírito Santo tem dentro de si o reino de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Tudo que estava fora agora vem para dentro. E agora a gente começa uma caminhada de busca de dentro para fora. A gente já não busca mais fora, né? Aquilo que você procurava fora está tudo aí dentro. E a gente vai entendendo isso à medida que formos estudando. Então, o primeiro passo aí é desejar os dons. É desejar ter o dom vivo, né, dentro de você, ativado de uma forma que agrade a Deus e onde o Espírito Santo ele possa aí, governar esses dons da sua vida. O segundo passo aí é buscar. Então, desejar, eu quero ter, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E o segundo passo aí é buscar os dons. Então, olha só, ainda lá em 1 Coríntios 12:31, a gente vai ver, estou com a Bíbliazinha do lado aqui, a gente vai ver uma afirmação do apóstolo Paulo que dizendo à igreja assim, ó: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, esse caminho que nós estudamos aí, existe um caminho que é mais excelente. E aí, esse caminho vai ser trilhado com a excelência quando nós temos todas as ferramentas e somos habilitados, né, a usar essas ferramentas. Então, Paulo ele diz assim, ó, busca com zelo os melhores dons. E aí eu costumo dizer o seguinte, qual é o melhor dom? Né? Qual é o melhor dom? Depois desse estudo aqui, você vai poder fazer uma análise melhor, com uma compreensão melhor. Mas eu posso te adiantar o seguinte, se nós temos que trabalhar e atuar nessa terra como corpo de Cristo, né, como membros que estão ligados aí para o funcionamento desse corpo e também ligados ao cabeça que é Cristo, então a gente precisa de membros, né, nesse corpo espiritual. Imagina um corpo espiritual aí, num paralelo com o seu corpo natural. Nós precisamos de membros, de todos os membros atuantes, para que juntos eles possam dar o funcionamento devido ao corpo. Então vamos imaginar uma situação. Lá naqueles 9 dons que a gente leu, mas que depois eu vou listar eles aqui logo mais, lá naqueles dons a gente lê o seguinte, que existe, por exemplo, né, o dom de profecia, é um dom. E existe também o dom da fé, é um outro dom, que a gente vai explicar cada um deles aqui detalhadamente. Agora entenda o seguinte, você está numa igreja onde já tem a profecia. Então, você pode orar e pode buscar qualquer outro dom, inclusive de profecia. Mas eu acredito que seja de uma sabedoria muito grande para cada um de nós, buscar sempre aquilo que está faltando no corpo. Amém? Então, se você está numa igreja que já tem palavra de sabedoria, já tem revelação, já tem profecia, então eu vou buscar dom de cura. Falta cura na igreja. Cura divina, né? Cura de milagres assim, extraordinários mesmo, porque isso também é um dom. Então, o que acontece? Busca, né, quando Paulo diz, busca com zelo os melhores dons, ele está dizendo assim, ó, no meu entendimento, ele está dizendo, busca aquele que ainda não, aquela função que ainda não está atuante no corpo, para que o corpo seja completo com todos os membros operando. Amém? Esse é o entendimento melhor. Essa busca, ela envolve orar especificamente por dons, né, por alguns dons. Exemplo, a gente vai ver aqui que existe o dom da variedade de línguas, a chamada línguas estranhas, língua dos anjos, e que existe uma variedade de línguas, né, no reino de Deus. Só que Paulo ele também vai nos ensinar que não adianta ter língua estranha no meio do culto se não houver interpretação, que é um outro dom, interpretação de línguas. Ou seja, um fala em língua que ninguém está entendendo,
e o outro tem o dom de interpretar e traduzir aquilo para que edifique, né, a igreja como um todo ou a vida de alguém individualmente. Então, se não tem se um desses dons estiver faltando e você identifica, após conhecê-los, que está faltando, o caminho mais excelente aí é você buscar aquele que está faltando, mediante oração, mediante, né, jejum, consagrando tal, e pedindo ao Espírito Santo para poder ativar, se for da vontade dele, na sua vida. Mas também precisamos estar abertos e receptivos ao fluir do Espírito na hora das necessidades, na hora de necessidades, que é algo que eu citei agora. Tem momentos que Deus precisa, Ele quer fazer algo ali, né, para dar um livramento, uma direção, para evitar que algo terrível aconteça. E aí, de repente, não tem ninguém ali naquele momento a não ser você. Não é o dom que foi ativado no seu ministério, na sua vida. Mas ele precisa usar um outro dom, né? E esse dom, o Espírito Santo, ele tem esse poder de colocar momentaneamente ali, usar e retirar em seguida, como a gente vai ver em alguns textos bíblicos isso acontecer. Quando Deus quer e precisa, você tem que saber que Deus ele pode usar até mesmo animal, né? Como na história de Balaão, se todos conhecem, depois você pode procurar conhecer, fazer a leitura. O profeta Balaão, ele estava ali numa teimosia com Deus estava tentando direcionar ele, né, para não fazer algo contra o povo de Deus, e colocou o anjo na frente dele por 3 vezes. E o Balaão, que tinha o dom, que era profeta, né, ele não identificou a presença do anjo. Ele ignorou, e quem teve a percepção foi a mula de Balaão. Né, e por 3 vezes o anjo parou, até que Deus então coloca a palavra na boca da mula, e a mula fala com Balaão, literalmente. Então a gente vê aí, conforme a necessidade, né, Deus usa aquilo que ele tiver disponível. E em alguns momentos Deus pode nos usar, né, fazendo um chavão aí, mas a gente pode ser a mula da vez, conforme a necessidade dele. E precisamos entender também a frase: o Espírito distribui os dons como quer, né, que está lá no versículo 11. Então é Ele que distribui segundo Ele quer. Você pode buscar, deve até, né, buscar com zelo, para que o caminho aí seja mais excelente, mais perfeito. Mas a gente tem que entender que a vontade maior não é nossa. Né? A gente vai entender isso daqui para frente cada vez mais. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho assim, ó, de um panorama geral ainda, os dons espirituais. A gente tem 3 classes, ou 3 grupos de dons na palavra de Deus, nas Escrituras. Dons ministeriais, dons espirituais e dons pessoais. Então eu vou citar aqui para vocês terem conhecimento, lembrando que esse material está disponível, né? Mas a gente vai dar ênfase nesse estudo a essa segunda coluna, que são os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12, como a gente já leu aqui no início. Então olha só, dons ministeriais, a título de conhecimento geral. Está descrito lá em Efésios 4, lá no versículo 11, e fala dos 5 ministérios que a gente precisa saber que existem, precisa entender, e em outro momento, em outro módulo da verdade, a gente tem esse estudo mais a fundo. Mas aqui é só uma pincelada para você saber que existem aí 22 dons espirituais, amém? Divididos nessas classes, né? Pela teologia e para entender melhor. Então existem 5 ministérios descritos lá em Efésios 4. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E aí para você gravar, tem uma brincadeirinha, um exemplozinho, que é o exemplo da mão, né? Você tem 5 dedos aí, e vamos imaginar o seguinte: a gente começando do mindinho aqui, você tem o mestre, aí você tem o dedo do anel aqui, o dedo da aliança, que é o pastor, você tem o dedo médio, que é o mais longo, que é o evangelista, você tem o indicador, que é o profeta, que é o dedo que aponta, né? E você tem o apóstolo no polegar. Então isso é só para te ajudar a gravar, né, de uma forma assim mais fácil. O mestre, né, o mindinho, é aquele dedo que, quando você vai coçar o ouvido, ele alcança o lugar, né, que o outro não alcança. Então o mestre, ele tem o poder da palavra, o dom da palavra, para penetrar no coração, penetrar no entendimento das pessoas, de uma forma que os outros ministérios não têm. Por isso ele é o mestre. Já o dedo do anel aí, o pastor, fala do dedo da aliança, melhor nessa mão, né? Fala do dedo da aliança, porque o pastor é o ministério daquele que é casado com a igreja. Ele tem esse dom de zelo e de ser constante, né, na sua relação com a igreja. Então o pastor, o evangelista, se você juntar os dedos aí, é o dedo mais longo, que é o dedo médio, é representado nele. Isso é só uma forma didática, tá, pessoal?
Mas o evangelista, se você olhar o dedo maior, ele vai à frente dos outros. E a função do evangelista é exatamente essa. Ele vai na frente, evangelizando, né? Falando do amor de Jesus, falando daquilo que Jesus fez, do plano de salvação de Deus para todos os homens, pregando o evangelho, evangelizando, ganhando as almas ali no primeiro momento, para que na sequência entre o pastor para cuidar delas, na sequência entre o mestre para instruir, para ensinar. E a gente tem também o indicador aí, que é o profeta, né? O indicador geralmente é o dedo que você usa para apontar, e o profeta ele tem essa função, a função de apontar o caminho, a direção que Deus está mostrando. A gente vê aí nas escrituras, né? Na época dos profetas, no Velho Testamento principalmente, os profetas eram muito usados, no Novo também. Mas assim, sempre foram usados para apontar, dar uma direção daquilo que Deus queria fazer. E a Bíblia diz lá em Amós que Deus nunca fez, não faz nada, sem antes avisar através dos seus servos, os profetas. Então o profeta ele tem essa função de dar direção para uma vida, né? Para a vida de uma pessoa, de apontar o caminho, de exortar, inclusive, né, de dar umas cajadadas de vez em quando, mas apontando também um caminho de libertação, de cura, de salvação. E a gente tem o polegar, né, que é esse dedo mais curto aí, mas que tem uma função também, que é o apóstolo. Né? Ele representa o apóstolo por quê? Porque com o polegar você consegue tocar os outros ministérios aí que eu citei. Então o apóstolo, ele toca nos 4 outros dedos da sua mão aí, né? Significando, representando o seguinte, é uma simbologia também. Porque todo apóstolo, ele tem um pouco de profeta, um pouco de evangelista, um pouco de pastor e um pouco de mestre. Então você vai ver o trabalho apostólico, né, os apóstolos que Jesus levantou desde o início da igreja, como Paulo, por exemplo, Pedro, né, que no trabalho apostólico o que eles faziam? Eles abriam campo, né, usando uma expressão teológica, e plantavam igrejas, ou seja, o próprio Paulo mesmo viajou para muitos lugares. Ele viajava para um lugar novo, chegava ali, ele evangelizava, né? Ele fazia as profecias, ele curava, ele revelava, ele evangelizava, ele pastoreava e ele ensinava acerca do reino de Deus. Então, na verdade, o apóstolo ele tem essa função de plantar a igreja, inicialmente, estruturar, e depois ali ele levanta pastor, ele levanta, né, os outros ministérios para ficar tomando conta e parte para outra região, para outro lugar. Amém, irmãos? Até aqui está dando para entender? Vocês estão quietinhos? Eu sei que está meio introdutório hoje, né? Nós temos 9 minutos, tá? Porque a nossa plataforma está caindo sozinha ali, mas dá tempo da gente terminar pelo menos esse slide aqui. Que é uma parte introdutória hoje, e aí no nosso próximo encontro vai ficar mais gostoso, vai ficar mais divertido aí, porque vai surgir muita dúvida aí, e vai ser bom para esclarecer, né? Coisas que talvez alguns ainda não entendam. Então a gente tem os 5 ministérios e nós vamos ter os 9 dons do Espírito Santo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, o dom da fé, o dom de curar, né, curas divinas, o dom da operação de milagres, o dom de profecia, o discernimento espiritual ou o discernimento de espíritos, línguas estranhas e a interpretação de línguas. Esses 9 descritos lá no texto que lemos, 1 Coríntios 12, né? Em Romanos 12, que a gente vai falar mais a fundo de cada um deles. Lá em Romanos 12, 6, também fala a respeito do dom de profecia, mais uma vez. Alguns aí você vai observar que se repete. Então o que eu fiz? Tudo que está em preto é repetido. E o que está em verde é os dons realmente. Se você contar o que está em verde, vai dar 22, tá? Então Romanos, Paulo descreve mais uma vez dom de profecia, dom de serviço, ou de servir, o ministério de servir. Tem pessoa que tem esse dom. A pessoa ela é apta pelo Espírito Santo a servir em qualquer lugar, em qualquer função, como a gente vai falar um pouquinho depois também. O dom do ensino, né, que é bastante parecido com o de mestre, mas aí não fica preso somente à palavra de Deus. O dom de dar ânimo ou de encorajamento. Então tem pessoas que são capacitadas, habilitadas pelo Espírito Santo para encorajar outras pessoas, animar aqueles que estavam desanimados. O dom de contribuição, né, tem pessoas que às vezes ela não vai ter dom nenhum, nenhum outro dom, melhor dizendo. Ela não vai revelar, ela não vai curar, ela não tem o dom da fé, ela não fala em língua, ela não tem nada, nenhum outro. Por outro lado, Deus levanta essa pessoa para ganhar muito dinheiro, trazer muito recurso e contribuir para que o reino avance, para que a obra de Deus permaneça e continue crescendo. Dom de liderança, né? Pessoa que em qualquer lugar que você encaixar ela lidera, é um dom, é um líder nato já, e ainda habilitado pelo Espírito. O dom de misericórdia, né? De exercer misericórdia em favor daqueles que estão necessitados, daqueles que estão carentes, precisando.
E 1 Coríntios 12, 28, já partindo para o nosso encerramento hoje, foi rapidinho parece, mas o tempo é rápido, né? Mas não tem problema, a gente tem muito tempo para estudar, e toda semana vai um pouquinho, amém? Então 1 Coríntios 12, lá no 28, também vai falar sobre a questão dos dons ministeriais um pouco, e vai acrescentar o dom de socorro ou de ajuda, e o dom de governo, de administração, que também é um dom muito importante, quando Deus levanta pessoas com o dom de governar, de administrar. Ela pode até não ter outro dom, mas ela governa e administra com a mesma fidelidade aí que havia em Jesus Cristo, né? Então esses dons aí, irmãos, eles preenchem, né, um grupo aí de 22, alguns dizem 23, mas como tem essas repetições, na minha contagem são 22 dons espirituais, que o Espírito Santo habilita cada pessoa para poder exercer uma função no corpo. E se uma igreja, né, tiver todos esses dons presentes, essa igreja ela vai estar exercendo com perfeição, que é o nosso alvo também, algo que nós almejamos, né, como igreja, que a gente possa ter todos os membros habilitados em todas as funções e se completando, se preenchendo, porque daí o Espírito de Deus, né, Deus pode mover ali poderosamente em todas as áreas, curando, libertando, fazendo ali dons de maravilhas, milagres, coisas assim sobrenaturais, realmente dignas, né, de glorificar o nome de Deus. Amém? Então, olha só, não vai dar tempo de a gente continuar outro slide, eu não vou nem começar hoje. A gente para por aqui. Se você puder depois fazer a leitura grifando, anotando, né, ali em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, que nós fizemos a leitura inicial, vai ser muito bom. E aí na próxima semana a gente continua. Hoje foi uma introdução desse assunto, mas eu acho que já deu para esclarecer algumas coisinhas, né? E a gente vai continuar então na próxima terça. Mas eu quero, antes de orar, também deixar o convite.